que então vamos dar prosseguimento a esse conhecimento aqui agora na prática, certo? Então a gente vai começar aqui com alguns exercícios. Então, só antes de começar, é interessante você saber que existe uma lista de verbos irregulares simple past, que você pode encontrar facilmente na internet. Você vê que eu estou colocando no Google, e aí você vai ver essa lista, que é inclusive do site que eu utilizo, né, para poder ministrar aqui os conteúdos para vocês. É uma lista onde tem os principais verbos irregulares. Então veja que é uma lista grande, e aí você, como eu falei, né, você vai assimilando aos poucos os principais, mas aqui estão os principais, certo? E a partir desses você vai poder fazer suas questões, enfim. Alguns deles você já sabe, né? Como por exemplo o verbo to be, a forma irregular dele é was e were, dependendo aí da pessoa. Isso aqui é simple past, né? Então simple past nós já estudamos que tem relação aí com ações no passado que começaram e terminaram, ok? Então aquela coluna é toda relacionada a simple past. Agora você também tem a coluna ali, ó, que é o particípio. Então o particípio ele também aparece aqui. Deixa eu só colocar aqui. Ele coloca aqui particípio passado, né? Mas é o particípio. E o que é o particípio? O final do verbo ado, edo e ido. Então, por exemplo, aqui, né, o verbo to be ele fica sido. Então, não que eu tenha sido, então tem esse sentido. O estado também, né? Não que eu tenha estado. Aqui, por exemplo, o verbo começar, né, que é o verbo begin. O passado dele é começou e o particípio é começado. Entende? Então, veja que alguns têm a mesma forma no infinitivo, no passado e no particípio. Facilita a sua vida, né? Qual é a minha dica aqui? É você agrupar, sabe? Você colocar em grupos, por exemplo, você pode colocar em grupos aqueles que têm uma similaridade, como por exemplo, aqui, ó, o verbo to bid, que é o verbo fazer uma oferta. Ele não é muito comum não em prova, mas você pode juntar ele no mesmo grupo que o bet, porque eles não mudam, tá percebendo? Você pode também agrupar, colocar alguns que tem que tá um dentro do outro. Por exemplo, aqui, ó, become, tem dentro dele aqui, ó, o verbo to come, que muda, se comporta da mesma forma. Então, come, came, come, e aí veja aqui, ó, become, became, become, tá vendo? Então você vai juntando esses verbos que têm essa similaridade, como por exemplo aqui, ó, vamos para outra. Ó. Awake, awoke, awoken. Veja o verbo to break. Break, broke, broken. Você pode juntar esses verbos aqui no mesmo grupo. Entende? Então você consegue agrupá-los, e aí fica mais fácil para você conseguir assimilar o seu conhecimento. Lembra que o conhecimento ele pode ser absorvido através da assimilação e da repetição. Então, é o que diz a área da pedagogia, né? Então, a gente está colocando aqui em prática para que você realmente consiga assimilar de uma forma mais fácil esse conhecimento aí, para não ficar tão decoreba. Tá ok? Beleza, então. Aí aqui já entra uma questão já que envolve essa questão do verbo irregular. Veja, o verbo já está em destaque para você, então a questão já facilitou. E o que ele quer? O tempo presente, aí, o present tense desse verbo que está underlined. O que é underline? A gente ainda fala, né? Underline, quando está falando em meio, essa linhazinha aí de baixo sublinhada, certo? Underline verb é verbo sublinhado. Aqui, ó, inclusive está no particípio. Underlined, sublinhado. Ok, beleza. Então, qual é a forma presente, present tense dessa forma que está aí, que está no passado, né? Led.
Como é que eu sei que está no passado? Porque eu sei os verbos irregulares. Então veja que é uma coisa que precisa. Então ele está aqui no passado, eu preciso colocar ele. Michael, aqui está no infinitivo, não está no presente não. Eu sei, só que lembra que no presente a forma como ele se comporta é bem parecida com o infinitivo? Né? Nesse caso aqui nesse formato mesmo. É parecida com o infinitivo mesmo, a letra B. Certo? Então, a letra B é a nossa resposta. Tá ok? Dessa questão. Deixa eu só tirar aqui o sublinhado. Então, eu sei essa alternativa aqui, eu consigo fazer essa questão porque eu sei os verbos irregulares. Pronto, então segue lá a dica do teacher para facilitar. Ok, então vamos lá. A próxima aqui, a 34. Veja, na 34 aqui, ó, você vai precisar detectar qual é o tempo verbal que essa frase está, né? Porque, ou frases, ou enfim, as frases estão. Porque assim, o tempo verbal que as frases daquele trecho estão, vai meio que dizer qual é o tempo, qual é o tempo verbal que vai se encaixar aqui, nesse espaço, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, has. Has é a forma de qual verbo? Então, se você estudou bem aí o verbo to have, você vai se lembrar que o has é a forma verbal no simple present, na afirmativa, né, do verbo to have, certo? Então, a ideia é você conseguir captar isso e entender que isso aí, esse has faz parte do verbo to have. Então, deixa eu só colocar aqui rapidamente para você poder se situar. Certo? Então, se você tem dúvida de como é que se comporta o verbo to have, a gente tem uma aula só explicando sobre isso aí, certo? Então, verbo to have. Certo? Então, aqui é a forma infinitiva do verbo. E no simple present, na terceira pessoa do singular, o verbo to have fica nessa forma aqui, has. Tá ok? Vou até pegar aqui a tabelinha para você poder se lembrar rapidinho. Pronto, aí aqui tem, veja, tem até um assunto falando do verbo to have. Então a gente está falando de simple present. Onde está o verbo to have no simple present? Aqui. Simple present na afirmativa, ó, ele fica has, tá vendo? Na terceira pessoa do singular. Então é isso que aconteceu aqui com a nossa questão. É assim que ele está. Por quê? Porque aqui é Carlos. Carlos é ele. E aí, Carlos has a headache. A gente já viu, né, quando a gente estava estudando sobre a questão das dores no corpo, que essa ache aqui é na cabeça, né, headache. Então, quando o Carlos tem uma dor de cabeça, então veja qual é o tempo verbal, né, que essa frase está se comportando. É uma frase que se comporta no tempo verbal do simple present. Ok? Então, se comporta dessa forma, muito provavelmente, um próximo tempo verbal vai estar se comportando de uma forma semelhante, mas eu preciso analisar o contexto. E aí, o que diz aqui, né? He, banana, some tea. Então, o verbo aqui, qual é? Veja, você tem que olhar para as alternativas, para ver que o verbo ele é um só, o verbo principal. O radical dele, né? É esse aqui, ó, tirando o S. O radical dele vai até o K, drink. E aí você tem ele, ó, no passado, que ele é um verbo irregular, né? Você tem ele no presente contínuo, você tem ele com esse used aqui que a gente ainda não estudou e com esse would que a gente já estudou, né?
que acrescenta esse final ria no final do verbo, então beberia. Só que veja que a frase predominantemente está, a frase não, o texto, né? Que a gente analisa as frases e os verbos do texto, está predominantemente no simple present, então vai fazer sentido você colocar aí um simple present também. He drinks some tea. Tea é o que? É uma bebida, enfim, que você sabe que é uma bebida porque o verbo aqui é beber. Mesmo que você não soubesse o que é tea, você meio que desconfia, né? Por conta do verbo, da ação que está sendo implementada aí. Some você já sabe que é um pronome definido, então está expressando aí uma quantidade indefinida desse líquido. Então, he drinks some tea seria a nossa resposta, ok? Então, a letra D é a nossa resposta. Letra D de dado, a gente vai até conferir lá, certo? Página 41 aqui, questão 34. Letra D de dado, é isso aí, ok? Então, basicamente, você viu que é a análise realmente do texto. Vamos ver mais uma questão aqui, ó. Essa questão, a 39, você vai encaixar os verbos, né? E veja que tem o verbo to be na forma passada e no presente. Você tem aqui alguns verbos que você sabe que estão em qual tempo verbal? No simple present, está percebendo? Por que eu sei que está no simple present? Porque tem esse S aí acrescentado ao radical do verbo. Aqui é o verbo colocar, o verbo to put. Aqui é o verbo manter, o verbo to keep. Estou grifando os radicais para você. Aqui é o verbo to bring, que é o verbo trazer. E aqui é o verbo proteger, protect, sem o S, certo? Então, você só vai ver realmente qual é o melhor sentido do verbo. Você não vai se preocupar com conjugação, porque já estão todos perfeitamente conjugados. E o último aqui, ó, você sabe que o verbo está no infinitivo, você só vai realmente também se preocupar com o sentido, ok? Pronto, aí entender aqui qual é o sentido que melhor se encaixa nesses espaços, né, no segundo e no último, e ver qual é o verbo, o tempo verbal que o verbo to be vai entrar aí, ok? Então, beleza. Ele começa falando o quê? De um objeto, an umbrella. Eu sei que isso daqui é um artigo indefinido, nós já estudamos. Umbrella é um objeto que a gente usa quando chove, para poder se proteger da chuva. Então, umbrella é guarda-chuva. Então, um guarda-chuva. Pronto. Aí aqui eu vou colocar o quê? É ou foi um objeto comum, ordinary aí quer dizer ordinário, mas no sentido de comum, né? Muito comum. Então aí eu vou ver pelo texto, né? Então, então esse it está fazendo referência ao que? A umbrella. Então ele coloca a pessoa, ele mantém a pessoa contra a chuva e o calor do sol, ele traz a pessoa contra a chuva e o calor do sol, ele protege a pessoa, percebe? Então, proteger de fato é o melhor. Então, se proteger é a melhor opção, então se encaixa perfeitamente aqui com a letra D, tá vendo? E a gente continua para confirmar. Você pode fold most umbrellas. Então, o que é esse fold aí? Vamos ver o que significa fold. Se pode dobrar. Então, muitos umbrellas, no caso, né? Muitos guarda-chuvas. So, it is easy. Então, é fácil to carry them. Carry aí tem esse sentido de carregar. Carregar quem? Carregá-los. Them aqui está fazendo referência aqui, ó, umbrellas. Tá percebendo? Até as referências dos pronomes, como eles se comportam bem aqui no encaixe do texto. Então a nossa resposta é a letra D de dado mesmo, né? Por conta desse sentido de proteger, certo? Você vê que o sentido aqui, ó, até focar ou na segunda ou na terceira iria ser uma forma mais rápida de responder essa questão, porque todas as alternativas aqui estão diferentes, ok? Então, veja que para responder uma questão de verbos, a gente já está conseguindo aí detectar
uma mecânica das questões. E aí, qual é o primeiro passo? É identificar os tempos verbais predominantes no texto, certo? É isso que você vai precisar identificar. E principalmente, vou colocar aqui, né? Principalmente, antes e depois do espaço analisado. Como, por exemplo, nós vimos aqui nessa questão 34, né? A gente analisou o que vinha antes, a frase que estava antes aqui. Não tem frase depois, então... ok? Depois disso, traduzir o máximo de palavras. Que eu vou colocar aqui, né? Analisar o contexto. Você não precisa necessariamente traduzir toda a frase, mas o máximo que você conseguir. Analisar o contexto da frase. Você vai analisar o contexto aí por meio da tradução. O máximo que você conseguir. E aí você vai para a interpretação, que vai se originar dessa tradução. E a interpretação a gente sabe que é diferente da tradução, porque a tradução pega termo por termo, a interpretação analisa todo o contexto. Ok? Outra dica aqui que eu colocaria ainda como a segunda, certo? Que seria olhar as alternativas. Então você vai olhar as alternativas. Ok? Por quê? Porque nas alternativas você vai conseguir identificar os verbos analisados, pode ser um verbo também, né? E aí você vai conseguir fazer essa identificação. Outro passo aqui que eu colocaria dentro desse, que eu posso colocar aqui também, né? Como um dos passos, o segundo, enfim, o terceiro, vou colocar aqui como segundo, seria analisar o termo que o verbo se refere. E isso vai envolver o quê? Substantivos e pronomes, né? Por exemplo, aqui na questão 34, o nosso verbo to drink, ele está se referindo a esse pronome aqui, por isso que ele ficou conjugado dessa forma. Então, isso vai falar muito a respeito da conjugação do verbo, ok? Então, é para isso que serve essa análise. A respeito aqui identificar, né, os verbos analisados, você vai conseguir identificar o radical, né? Então, isso tem a ver também com a identificação do radical, como a gente fez aqui com o verbo to drink. Você viu que se identificou o radical para poder conseguir identificar depois a forma infinitiva do verbo, né? Se não conseguir, não é obrigatório, mas é importante, né, você saber. Então veja que a mecânica já está sendo desenhada, ok? Beleza. Vamos fazer aqui essa 40. Você vai perceber aqui esses primeiros termos, mas vamos analisar esses que a gente já conhece. Então, é aquela questão que você não precisa saber tudo para conseguir fazer. Então, vamos lá. The stepmother smiled and said. Então, primeiro passo, né? Não vou ler aqui a alternativa não, mas o texto é esse. Veja que tem os espaços, tem as alternativas. Aí eu sigo aqui a mecânica, né? Eu vou identificar os tempos verbais predominantes no texto. Tem algum verbo aqui? Tem o verbo to work, que é o verbo trabalhar. O verbo to wear é o verbo vestir, está no infinitivo. Said é uma forma verbal
passada do verbo to say, que é o verbo dizer, é um verbo irregular, tá lá na tabelinha, depois se você quiser olhar lá, forma passada e said. Smiled, veja, tem esse ed no final, opa, isso aqui é passado. Então é um verbo regular, que ele está no passado, está smiled. E aí eu já identifico que a frase está no passado, ok? Então veja que tem alguma coisa aí ligada ao passado, não a presente, nem a futuro, nem a condicional. Então, pode ser que tenha a ver com condicional, mas enfim, a presente não. Então, beleza. Ou talvez tenha a ver com presente, porque a frase está aspeada e aí você meio que é como se fosse transportado para o tempo verbal em que a fala foi feita, entende? É como se você fizesse aquele momento flashback ali no filme. Não sei se você se lembra desses momentos assim do filme, que tem um flashback. Então é mais ou menos assim. Então vamos lá. Of course, you... Pronto, aí vamos para a mecânica aqui, né? Analisar o termo que o verbo se refere. Pronto, então olha o espaço aqui e o termo que ele se refere, então vai ser o you aqui. Aqui também you e aqui também you. Então todos estão se referindo a you, certo? Então não tem como, gente, ser aqui, ó, por exemplo, nesse espaço aqui, um was. A gente sabe que a forma passada do verbo to be para o you é were. A gente sabe disso, né? Então, você vê como a questão da análise do pronome ajuda. Então, o verbo to be que eu uso para you é were. Se você tem essa dúvida, volta lá na aula do verbo to be, lá no comecinho, que você vai ver a tabelinha falando sobre isso, ok? You were, então não, was aqui não serve, a letra B está eliminada. Ok, então letra B eliminada, só restou aqui o verbo do no segundo espaço, are doing ou would finish. Então o verbo to do é o verbo fazer, are doing quer dizer está fazendo, e would finish quer dizer finalizaria, né? A gente sabe que o would coloca esse finalia no final do verbo. Aqui o you, ele entra aqui, né? Aí você vai ter que ver o sentido, né? You have faz sentido, sim. O have ele se comporta assim com you em alguns tempos verbais. You bought, que é esse bought aqui? É o passado do verbo to buy. You bought. O verbo to buy está lá na listinha dos verbos irregulares, você pode ver depois, certo? Se você fez o exercício de agrupar, vai ficar mais fácil para você lembrar. Então, you bought, ok. You lend, ok. You washed, ok. Estou dando esses oks só para ver se está concordando com o pronome pessoal, certo? Preciso analisar a concordância. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, essa análise aqui, ó, conjugação, tem a ver com concordância. O que é concordância, Michael? Por exemplo, igual eu falei aí, o you, ele concorda com o tipo de verbo to be, were. Se você botar um was, está discordando, entende? Então, por exemplo, o he, ele concorda com quais formas? Por exemplo, para o verbo to be, he is, he was. Outro verbo, por exemplo, o verbo comprar, que está aqui, ó, no presente, ele concorda da seguinte forma: he buys, na afirmativa, ou ele pode concordar assim também, né, com auxiliar, entende? Então, toda essa lista aqui que eu estou dando para vocês são concordâncias que o he, o pronome he tem, entende? Então, você vai... O que é isso, Mike? A concordância? Vou ilustrar para você. A concordância verbal é como se fosse você ir para uma festa social e aí você usa um tênis.
sabe? Isso é o que? Uma concordância? Não, isso aí tá discordando, tá destoando, né? Você ir para uma festa social de tênis, isso discorda um pouco. O que combina mais? O que concorda? Um sapato social, entende? Então, a festa, quem dá é o pronome ou substantivo. E a roupa que você vai usar é o verbo, entende? O verbo precisa concordar com a festa, entende? Então, basicamente é isso aí. Beleza. Então, é isso que eu estou vendo, é isso que eu estou analisando. Todos esses verbos aqui estão concordando. Então, agora eu vou passar para olhar as alternativas, para identificar os verbos analisados, né? O radical, a forma infinitiva, eu já identifiquei, né? O verbo to buy aqui, o verbo to have, o verbo to lend, que é emprestar, o verbo to wash, esse aqui é o radical dele, ó, lavar, e aqui o passado, né? Washed, o verbo to finish, o verbo to do e o verbo to be. Pronto, então já está tudo identificado aqui, da forma infinitiva desses verbos. Se não conseguir identificar, não tem problema, continue fazendo a mecânica, vá passando para o passo seguinte, que é analisar o contexto da frase. Aí você vai traduzir o máximo que você conseguir e interpretar. Ok? Então vamos lá. Na primeira, a gente vai dar do segundo espaço para o terceiro, né? If you would finish your work first, and if you washed a dress to wear, of course you should go Cinderella. Of course you may analisar o sentido do verbo, né? Veja, se a gente for colocar aqui na letra D, o if quer dizer se. Então, se você finalizaria, ou finalizasse, também poderia ter esse sentido, o seu trabalho primeiro, e se você lavou um vestido, aqui a dress quer dizer um vestido, para usar, para vestir, né? Ok, faz sentido, faz um pouco, mas vamos ver se tem outros que fazem melhor, né? Se você está fazendo o seu trabalho primeiro, se você emprestar um vestido para usar. Ok. A, B não pode ser. E a última. Se você faz o seu trabalho primeiro, ou fizer, né? Que aqui está um condicional. Se você fizer o seu trabalho primeiro, e se você tiver um vestido para usar. Para mim o que faz mais sentido aqui é a letra A mesmo. Por quê? Porque se você faz o seu trabalho e se você tem um vestido para usar, você pode, no caso aqui o may tem esse sentido de poder com alta probabilidade, você pode ir de Cinderela, né? Então, eu só quis fazer essa questão mesmo para poder fazer essa análise da mecânica da questão com você, certo? Mas se você não entendeu muito bem, não se preocupe. A ideia é que você entenda a análise da mecânica da questão. Então a letra A é a nossa resposta, ok? Letra A, verbos 40, letra A. Ok, beleza. Veja, aqui nessa 41 você trabalha com veja as alternativas, né? Para você saber o tempo verbal aí que está predominando. Simple Present ou Present Continuous. Vai ser um desses dois. Então é aquela questão que você realmente vai andar por um desses caminhos. Aí eu vou para a mecânica, eu identifico os tempos verbais predominantes no texto. Então eu vou olhar para cá, ó, Present Continuous, tá aqui, they can get, que é uma possibilidade, né? Eles podem pegar, e pronto, aqui só está essa ideia aqui do Present Continuous. Então, confirmando aí que tem muito pé aí em Present Continuous. Analisar o termo que o verbo se refere. Então, eu vou para o espaço de, e aqui they. Pronto, não precisa concordar com isso aqui, certo? E todas as alternativas concordam, né? O verbo to be usado para they é o are, então tá tudo ok.
certo? Olhe as alternativas para identificar o verbo analisado. Radical, então o verbo é o verbo to need, é precisar, e o verbo to employ, que é empregar, certo? Veja aqui, ó, os radicais deles. Pronto. E aí eu vou traduzir agora, para poder responder a minha questão. As empresas estão expandindo os negócios delas e elas, né, está se referindo às empresas, elas, e aí, você vai colocar o que aqui? Simple present ou present continuous. Aí a gente vai voltar aí para um assunto que é a questão do uso, certo? Simple present você usa quando forem ações habituais, desejos, preferências, anseios, gostos, sabe? Então tem tudo a ver com isso. E quando a gente estava falando lá de Simple Present, inclusive eu vou abrir aqui sobre esse assunto, que é importante a gente falar um pouco sobre esses verbos que são mais comumente usados no Simple Present. Porque se você sabe eles, você consegue diferenciar, né? Se você vai precisar usar o Simple Present ou você vai usar um Present Continuous, certo? Aí, veja, sentimentos, desejos, opiniões, preferências. Tá percebendo? E aí, quais são esses verbos, né? Que a gente mais comumente usa para expressar esse tipo de sentimentos, desejos. Então, tá colocando aqui sentimentos, desejos, preferências. Então, você tem aí o verbo to want, você tem o verbo to need também, você tem o verbo to hear, o verbo to want, to need, to love, to prefer. Então, esses verbos aqui, eles são bem usados no Simple Present, certo? Então, eles não são tão usados no Present Continuous. Aqui é o verbo querer, o verbo precisar, o verbo ouvir, o verbo amar e o verbo preferir. Pode ser usado no Present Continuous? Pode, mas não é muito comum. Então, eu colocaria aqui como resposta, né, um Simple Present. Então, seria need. Eles precisam toda a ajuda que eles podem ter. Então, eles are employing several people. Eles estão empregando muitas pessoas. Então, a letra A para mim é a melhor resposta, aí que melhor se encaixa. Por que não seria a letra C? Porque, veja, lembra que eu falei que você analisa os tempos verbais da frase? Da frase não, perdão, do texto. E aqui o tempo é presente, tá vendo? Que está mais predominando é presente. Então não faz sentido você colocar aqui um particípio ou um passado. Entende? Porque o texto em si não está expressando uma ideia passada, mas uma ideia presente. As empresas estão expandindo. Entende? Mesmo que você não soubesse qual é o verbo aqui, mas você sabe que estão fazendo alguma coisa ali. Entende? Então você já sabe que é um tempo presente. Ok, beleza. E aí você consegue fazer a questão. Então eu marcaria a letra A, mas vamos conferir. Ver aí se... Questão 41. Letra A, tá aqui. Ok? Beleza. Então vamos ver. A gente tem mais tempo aí para poder fazer mais questões. É uma aula mais de exercício, né? Pronto, veja aqui essa questão 42. Então, vamos seguir aí a mecânica das questões em relação a verbos, né? Para poder ficar melhor de explicar. Ok, então vamos lá. Veja, você vai olhar primeiro de tudo para o quê? Identificar o tempo verbal predominante no texto. Não tem verbos aqui, o único verbo é o que está nas alternativas. Tudo bem, então a
a gente vai para o próximo passo. Analisar o termo que o verbo se refere, substantivos e pronomes, e aí você entra na conjugação e concordância. Como é que eu consigo identificar o verbo ao que o termo se refere, Michael? Só lembrar da ordem, como a frase é construída. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal, complemento. Então, quem é o sujeito da minha frase aqui? Ele vem normalmente antes. E tá aqui, ó, countries. Lembra, isso aqui é many, né? A gente já viu que é um quantificador. Então, ele quantifica um substantivo. E esse substantivo aqui, ó, é país. Ele está no plural. Tá com esse final IES aí, expressando um plural. Country. Aí o plural dele é countries. A gente já viu plurais, né, de substantivos terminados em Y precedido de consoante. Tira o Y, acrescenta IES. Então está no plural. Então veja, aí eu vou para as alternativas e vejo o que está concordando e o que está discordando. Letra A está discordando por quê? Porque is é usado para singular, não plural. Aqui também está discordando por quê? Porque countries é plural. Essa conjugação aqui do verbo experiment, o verbo é to experiment. Michael, como é que eu sei que o verbo é to experiment? Olha para as alternativas, gente. Ó. Você vê, ó, os acréscimos, o que tem a mais, entende? O ing, ó, tá vindo depois do T, tá vendo? O S tá vindo depois do T. Então, o radical do meu verbo vem até o T. Você entende? Então, você vai olhando as alternativas para ver o que está variando ali. E aí, por essa variação, você percebe, opa, que não muda aqui é o radical. Então, o radical desse verbo vai até o T. Então, o radical do verbo, aqui na minha alternativa, é experiment. Vai até aqui. Experiment. E aí varia, né? Com S, com ing. Entende? O radical é a essência aqui do verbo. Então, não pode ser a letra B, por quê? Porque o S, ele é uma conjugação acrescentada ao verbo quando é na terceira pessoa do singular, na afirmativa. A frase aí está na afirmativa, ok. Mas não é singular, não. Countries é plural. Então, letra B também está fora. Percebe? Você consegue trabalhar melhor com isso. Many countries experimenting with nuclear reactors. Veja, a letra C não é também porque quando a gente tem uma conjugação com ing, a gente está mexendo com que tipo de tempo verbal? Tempo contínuo. E aí está faltando o que nesse tempo contínuo? Está faltando o verbo auxiliar. Então, o tempo contínuo pede o verbo auxiliar. E se for um present continuo, é um verbo to be no presente, que é igual está aí na letra A e na letra E. Só que não é a letra A, né? Então pode ser a letra E, porque aqui é plural. Ou, se for past continuous, o verbo to be fica no passado. Né? Was e were, que é o verbo auxiliar, e depois o verbo principal com ing, o acréscimo de ing. Então, uma das respostas aí é ou a letra D ou a letra E. E aí agora eu preciso ir para um último passo da minha mecânica das questões. Analisar o contexto da frase, traduzir o máximo que eu conseguir para poder interpretar e ver qual é a melhor resposta. Então, muitos países experimentariam, que é a letra D, né, o sentido da letra D, experimentariam com reatores nucleares. Não faz muito sentido, não. Letra E, muitos países estão experimentando com reatores nucleares. Agora faz sentido. Letra E é o que faz mais sentido mesmo. 42, letra E. Vamos ver aqui, verbos. É isso mesmo, 42, letra E. Ok, então percebe como ajuda essa mecânica. É bem interessante mesmo a gente prestar atenção nisso. Ok, desculpa, eu estava tomando aqui um pouquinho de água. Beleza. Na 43 aqui, ele vai trabalhar com tempo contínuo do verbo. Se você quiser pausar aí o vídeo e tentar fazer, certo? A resposta da 43, deixa eu só ver aqui para você, é a letra D. Beleza.
Então aqui na 45, mexe um pouco com presente e passado também e tempos contínuos, que é tudo que a gente já tem aqui na nossa bagagem. Vamos lá, vamos seguir a mecânica da questão. Primeiro de tudo, identifica os tempos verbais predominantes no texto. Tem tempo verbal aqui? Tem. Aqui, ó, tempo contínuo. Opa, se é tempo contínuo, então eu preciso do auxiliar do tempo contínuo, que precisa aparecer aqui, ou no presente ou no passado. Esse auxiliar aqui é de um tempo contínuo que a gente estudou até agora? Não, então descarta essa opção, certo? Na letra B, não faz sentido não, a letra B. Então pode ser aí a letra A, pode ser a letra C, pode ser também a letra E. Então veja, só o entendimento de tempo contínuo já te ajuda aí a fazer essa questão, ok? Pronto, aí eu vou para a próxima, que é analisar o termo que o verbo se refere. Substantivos e pronomes, conjugação. Vamos lá. Então o verbo está se referindo aqui ao quê? Ao pronome eu. Ok. Então se é o pronome eu, os auxiliares estão batendo, está concordando com a festa? Então, vamos lá. Está concordando aqui, tá. Aqui na letra C está faltando auxiliar. A letra D nem pode, né? Na verdade, a gente só está entre a letra A letra C e a letra E. Veja, aqui está faltando auxiliar, tá percebendo? Não tem um auxiliar. Tá o termo negatório, tá o verbo principal, mas falta auxiliar para você dizer que tempo verbal que é. Então, na letra E não faz sentido não. Vou tirar aqui essa marcação, certo? Então, eu fico em dúvida também ou entre a A ou a C. Mas veja, na C também está faltando auxiliar. Por quê? Porque o verbo está com ing, mas cadê o auxiliar? Tempo contínuo pede auxiliar. Entende? Então não faz sentido não ser a letra C. Então só sobrou a letra A. I listen to the radio every day, but I'm not listening to it now. Uma coisa que situa bastante aí o tempo contínuo, no momento da fala em que a ação está acontecendo, é as expressões de tempo. Eu falei já isso muitas vezes, mas eu vou repetir para poder isso frisar mais com você, para você realmente conseguir identificar os tempos verbais. Now quer dizer agora. Então, se now quer dizer agora, faz referência a um tempo presente, onde a ação está acontecendo. Então, now realmente tem a ver com presente. Então, não tem nem como você associar aqui com algo passado, certo? Então, uma coisa que também contribui ainda mais para poder você eliminar suas alternativas aí, né? Descartar mais alternativas. Outra aqui, ó, everyday. Everyday quer dizer todo dia, uma ação rotineira. Então, já diz para você que de fato tem que ser um simple present aqui nesse espaço. Então, I listen. Eu escuto ao rádio, eu escuto o rádio todos os dias, mas eu não estou escutando, eu não o estou escutando, né, que o it está fazendo referência à rádio agora. Então a letra A é a nossa resposta, tá ok? Eu vou só conferir aqui. 191, questão 45. Letra A. Ok, muito bem. Então conseguimos fazer aí mais uma questão. Vamos para a próxima. Continuidade aqui agora com essa questão 56, que trata sobre Simple Past. Então ele diz o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir. Então, vamos lá, vamos seguir a mecânica aqui, né? Primeiro de tudo, a gente vai identificar os tempos verbais predominantes no texto. Então, quais são os verbos que nós temos, né? Nós temos aqui no texto. A gente tem o verbo modal, que é o can, a gente já viu sobre o can, quer dizer poder, no sentido de capacidade. Tell, o verbo to tell é o verbo dizer, certo? Então você pode me dizer, você
tem essa capacidade de me dizer. Where aqui é onde. A gente já viu que é um pronome interrogativo. Então, ele está aqui nesse formato. Where, pronto, aí entra a pergunta, certo? Então, nesse caso, o que acontece? Quando a gente tem uma pergunta e essa pergunta ela acontece nesse formato aqui, né, onde o verbo modal ele vem antes do sujeito, veja que a forma da pergunta ela foi empregada aqui nessa frase principal, né? Você pode me dizer onde, né? Então, o verbo aqui, o verbo to tell, o verbo dizer, ele está sendo complementado por dois objetos. Lembra que a gente estudou o verbo transitivo, direto e indireto? Então, todo verbo transitivo direto tem um objeto direto, e a resposta desse objeto direto é o que ou quem. E todo verbo transitivo indireto tem um objeto indireto, e a resposta desse objeto indireto é com uma preposição, né? Então, por exemplo, de quem ou do que. Então, esses seriam os complementos, né? Ou onde também. Então, nesse caso, na verdade, esse onde aí, ele vai estar dentro dessa oração principal. Porque qual é a nossa... Qual é a ideia aqui, né? Vou colocar aqui essa frase. Can you tell me where... Tananã, 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 que é onde vai estar a nossa resposta. My bike yesterday. Eu vou seguindo aqui a mecânica para eu poder chegar nessa explicação aqui, certo? Que eu creio que a gente vai ficar em dúvida entre duas alternativas. Então, vamos seguir a mecânica, porque pelo menos se você seguir a mecânica, você vai ficar com 50% de chance de acertar. Então, primeiro de tudo, como eu falei para você, né, identificar os tempos verbais. Antes e depois do espaço analisado, eu olho o quê? Eu olho se tem, né, um pronome ou um substantivo. Nesse caso, está dentro mesmo aqui da alternativa, né? Esse pronome é o you. E aí você vê se tem a concordância. Então todos aqui estão concordando. Esse aqui com have que a gente ainda não estudou, mas dentro de simple past está tudo concordando, né? O auxiliar, a forma como está colocada aqui, a gente vai ver já se é ou não é. Ah, só tem um aqui que não está concordando. Não sei se você percebeu. Na verdade, dois. O verbo to... primeiro, né? Qual é o verbo principal? É o verbo to live. Então, como é que eu sei disso? Por conta da tabela dos verbos irregulares, certo? Eu vou olhando as alternativas e vou identificando. Ah, já sei qual é o verbo aí. É o verbo to live. Vou até colocar aqui na tabela para você poder identificar esse verbo. Aqui, ó, live. É o verbo partir ou deixar. Então, aqui é a forma infinitiva dele, passado, left. E aí você vê lá que as alternativas estão trazendo isso mesmo. Então, o verbo to live, ó, e ele precisa estar no infinitivo sem o to quando você está com auxiliar. Então, aqui está errado. Não está concordando corretamente, porque já tem um auxiliar, ele não pode ficar na forma passada, quando está na interrogativa. Lembra na forma interrogativa? Se não lembra, revisa lá o assunto. Certo? O verbo precisa estar no infinitivo sem o to e o auxiliar aparece aí. Certo? Então a letra E está fora, a letra D também está fora. Por quê? Porque a forma passada dele não tem esse D no final, não. A forma passada dele é regular. É live, left. Então está fora também. Letra E e letra D. Veja, já eliminei duas aqui. Você não sabendo a C, né, porque
realmente a gente não estudou, então você fica só entre duas. Ou a letra A para a sua resposta, ou a letra B de bola, certo? E aí você vai analisar o contexto da frase, e aí é onde entra isso aqui que eu quero tratar com você. Então, o que que acontece, né? A resposta aqui é Can you tell? Então, você pode dizer a quem? A mim. Então, isso daqui é o objeto. Dizer a mim o que? Aí, isso daqui responde o que é onde. Pronto, aí essa resposta aqui do que, ela não vem na forma interrogativa, por quê? Porque ela compõe um objeto. Porque a interrogativa de fato acontece aqui, ó, com o verbo modal, com o uso do can. E já está implementado aqui o verbo auxiliar antes do sujeito e depois vem o verbo principal. Pronto, aqui a minha interrogativa foi feita. Agora, quando eu entro aqui, isso aqui é uma resposta de um objeto do verbo. O que? Então, você pode me dizer o que? Onde eu deixei a minha bicicleta. Então, isso aqui ó, não pode estar numa forma interrogativa. Tem que estar como se fosse numa forma afirmativa. E aí a forma afirmativa é you left, onde você deixou, né? Então, por isso que aqui é you left, não did you leave. Porque senão ó, vai ficar duas interrogações, entende? E aí não vai fazer sentido. A ideia é colocar realmente you left. Ok? Beleza. Então a ideia é essa. Tranquilo? Então a nossa resposta é a letra B de bola. B de bola, you left. Vamos conferir. 56. B de bola. Pronto. Vamos lá. Então ele pede o seguinte na 57. Assinale a forma verbal que está no simple past ou past simple tense. Mesmo nome aí, não tem problema não. Então, ok, Michael, eu percebo aqui que tem um ED, mas nem sempre esse ED ele simboliza um simple past, certo? Quando tem aqui esse has, esse have aqui, são formas do verbo to have, né? Acompanhado de um verbo com ED, isso aqui é um outro tempo verbal, e esse verbo aqui com ED, ele está no particípio, certo? A gente vai ver essa construção, mas a gente sabe o seguinte, que pela listinha lá, o verbo to find, ele tem como forma passada no simple past found, que é o que aparece aqui, letra D de dado, certo? Então, por isso que a letra D de dado é a correta. Vamos só ver aqui. 57, letra D de dado, ok? Beleza. Na 59, veja. O que vai te ajudar aqui na 59? Seguir a mecânica, primeiro passo, né? Identificar os tempos verbais predominantes no texto. Aqui é o verbo to do. Ele está no infinitivo sem o to, ok? Analisar o termo que o verbo se refere, vai se referir a essa pessoa, então não pode ser nem a letra A, pode ser a letra B, C e D nós ainda não vimos, e pode ser a letra E. Então você poderia ficar em dúvida entre ou a letra B ou a letra E. Olhar as alternativas, né? Identificar o verbo, na verdade ele quer saber o auxiliar que vai entrar aqui, então não precisa você ver radical. E analisar o contexto da frase. Pronto, aí durante esse contexto, tem mais um passo aqui, viu, que eu esqueci de colocar, que é muito importante, que seria identificar expressões de tempo, isso pode te ajudar bastante. Que é o que acontece aqui, ó, last night. Isso aqui é uma expressão de tempo que se refere ao quê? A um passado. Então, se refere a um passado, o auxiliar aqui seria dele mesmo. Letra E. Aqui é certeza. Vamos
Só confirmar, né? Questão 59, letra E. Beleza. Vamos lá. Ele pergunta aqui, né, na 54. Qual a pergunta a anteceder a resposta yes I did? Então, tem que ter sido uma pergunta com did, certo? Então, só pode ser ou a letra A ou a letra C. Então, na letra A diz o quê? Você comprou um carro, está correto. Né? O verbo está no infinitivo sem o to, tem aqui o auxiliar antes do sujeito, uma pergunta. Na letra C, didn't you have a nice car? Então, você não tem um carro bom? Aí a pessoa responde, yes, I did. Enfim, mas pra mim a que mais faz sentido é a letra A. Você comprou um carro? A pessoa diz, sim, eu comprei. Yes, I did. Mas por que aqui tem um auxiliar e não o verbo comprar? Talvez você tenha se perguntado isso, né, para respostas curtas. Porque quando você usa o auxiliar, você está dizendo, né, sobre o tempo verbal. Quando você responde uma resposta afirmativa, você responde com auxiliar para identificar o tempo, não necessariamente o verbo. E o verbo ele é dito na pergunta, certo? E aí com o uso do auxiliar você identifica o tempo. Yes, I did. Tipo, dizendo que cumpriu aquela ação de comprar num tempo passado. Então é por isso que o uso do auxiliar é feito nas respostas curtas, né? Se essa resposta fosse negativa, seria no, I didn't, did not, né? No, I did not, ou no, I didn't. Ok? Aqui é a forma normal e aqui é a forma contraída. Ok, então, letra A é a que eu vejo que é a melhor resposta. Vou analisar aqui, 54. Letra A. Ok, temos mais um tempinho, dá para responder mais algumas. Vamos lá. 55. Siga a mecânica das questões, identificando os tempos verbais predominantes no texto. Did é um auxiliar do passado. Então aqui está exprimindo uma situação de simple past, que começou no passado e terminou no passado. Então ela não disse a mim a verdade. E aí entra aqui agora a análise do espaço, né? Analise o termo que o verbo se refere, que é she. Certo? Então tem que concordar com she. Então vamos ver aqui. Identificar alguma expressão de tempo, não tem. Olhar a alternativa para identificar o verbo. Então, veja até o sentido, né? Ela não me disse a verdade. Truth quer dizer verdade. Então tem a ver com alguma ação aí relacionada ao que o próprio verbo está dizendo aqui, né? Mentir. E o verbo mentir é o verbo to lie. Ele é no infinitivo sem to, ele fica assim. Só que como a frase está no passado, eu preciso analisar, né, se esse verbo é um verbo irregular, o verbo to lie. Se não for, ele entra na categoria dos regulares. Ó, o verbo mentir, ó, to lie, aqui está como deitar, né? Não como mentir. Então, então veja aqui o sentido de deitar. Então não faz sentido aí ser deitar. Com o contexto, veja que é o contexto, né? É mentir, to lie. E aí, passado de verbo mentir é lied, que é com um D no final, porque ele segue a regrinha aí do verbo to love. Então veja, né, que ele realmente pegou um verbo aqui para confundir mesmo. O verbo to lie é o verbo deitar, mas também tem o to lie, mentir. Então tem esses dois sentidos. Um é irregular e outro é regular. Como aqui o sentido é sobre verdade, né? E aí ela disse uma mentira para mim, então ela mentiu para mim. Então aqui o verbo ele se comporta como regular no sentido de verbo regular, lied.
Letra E. Deixa eu só ver aqui a questão. 55. Letra E. Ok? Line. Beleza. Então terminamos a aula de hoje. Foi uma aula mais de exercícios. Eu espero que você tenha conseguido pegar a mecânica das questões, entendido e tudo tenha ficado mais claro para você. Tá ok? E é isso aí. Grande abraço.